Aí. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre os comportamentos, né? Quem já me conhece sabe que eu faço a leitura corporal e, para quem já sabe, tem os traços de caráter, né? O esquizoide, o oral, o psico, o masoca e o rígido. E eu vou falar um pouquinho sobre esses traços, os comportamentos deles, e vocês podem me falando sobre as dúvidas de vocês. E depois eu vou fazer, como eu prometi para vocês, eu vou sortear uma leitura corporal. Então, eu vou falar quem aqui não conhece, levou, me fala aqui no chat ou me fala aqui, abre o microfone e me fala quem não conhece sobre traços de caráter. Eu sei que os meus alunos aqui conhecem sobre traços de caráter. Eu quero saber quem não conhece. Não conhece a Fê. O que mais? Só a Fê que não conhece? Tá. Porque é o seguinte, eu não sei como que vocês, quem é meu aluno, né? O Fábio, o Alex, o Edmar, quem é meu aluno sabe sobre os traços de caráter, que os traços de caráter, o que é? Eles são comportamentos. E aí o que acontece? Esses comportamentos são adquiridos no desenvolvimento, como quando a gente era pequenininho, tá? Foi a imelinização daqui da coluna e foi descendo, então a gente vai formando os traços de caráter. Como que é os traços de caráter? Esses são comportamentos que, para mecanismo de defesa, eu vou explicar um pouquinho o que é. Quando a gente está lá na barriga, está sendo gerado, o primeiro traço de caráter que a gente desenvolve, as características, é do esquizoide. Por quê? Porque ele são características que ele está lá dentro da barriga da mãe, a gente está lá dentro da barriga da mamãe, e aí a gente vai crescendo lá dentro, a gente não sabe o mundo aqui fora, a gente não tem noção do mundo aqui fora, e a mãe passa por várias questões. Passa por ansiedades, medos, perigos, ela fica ansiosa, ela fica com todas as emoções, né, aqui. E cada vez que ela tem alguma coisa, alguma sensação, assim, até quando ela vai, até quando ela vai no banheiro mesmo, até quando ela tem relação sexual com o pai, e, enfim, qualquer coisa que ela tenha, a criança lá dentro, ela se sente, ela tem uma sensação de rejeição. Por quê? Porque lá dentro ela tem um desconforto quando às vezes aperta a barriga, um desconforto quando ela tem algum medo, quando ela tem algum estresse, qualquer coisa, a criança lá dentro se sente uma sensação estranha. Por quê? Porque todas as vezes que a mãe está tendo alguma reação, alguma emoção, ela sente desconforto e o sangue não vai para o corpinho todo da criança. E a criança sente um desconforto. E esse desconforto, ela acha que ela está sendo rejeitada. Ela não sabe que o que a mãe está passando aqui fora.
né? Que ela teve, às vezes, uma discussão com alguém, ou que ela está cansada, ou que ela simplesmente caiu. Eu caía muito na minha gravidez, porque eu sou muito pequena, e com a barriga eu caía muito. O meu pé é muito pequeno, eu calço 33. Então, meu pé é muito pequeno, com a barriga eu caía muito. Então, todas as vezes que a gente cai, por exemplo, tem um susto, a criança lá dentro sente um desconforto e ela acha que ela está sendo rejeitada. Como mecanismo de defesa, o que ela faz? Ela fica quieta, não se mexe. E por quê? Porque ela acha que ela está sendo rejeitada, então ela pensa, né? Ela tem essa reação, não é que ela pensa, ela tem essa reação. Vou ficar quieta para não existir. Estou aqui, quieta, não estou existindo. Tá? Isso é um mecanismo de defesa da criança. Então, esse mecanismo de defesa vai fazendo com os comportamentos. Vai fazendo que os comportamentos vão criando os comportamentos. Uma criança vai criando comportamentos. E o que acontece desses comportamentos do esquizoide? Ele cria muito medo de existir. Então, o esquizoide, ele é um traço, eles são pessoas que têm características com medo de existir. Eles são pessoas totalmente envergonhadas, são pessoas que interiorizadas, gosta de ficar quieta num canto, gosta de ficar no mundo dos pensamentos, vira uma pessoa muito criativa, porque ela vai muito para o mundo dos pensamentos, porque quando ela fica quieta, a energia vai toda para a cabeça. Então, ela fica com dificuldade de colocar ela tem a criatividade, só que ela tem dificuldade de colocar a sua criatividade em prática. Então, ela faz, mas ela se isola. E aí, muitas vezes, ela acha que ela não vai ser compreendida. Sabe essas pessoas que ficam quietas porque ela fala assim, não vou nem falar, porque ela não vai entender o que eu estou querendo falar? São essas pessoas. E elas são pessoas que elas gostam muito de ler, ela gosta muito de estudar, ela gosta de fazer muitas coisas sozinhas, não gosta de ambiente muito aberto, não gosta de muito auê, não gosta de que pegue muito na pessoa, não, sabe, pessoa que não gosta que pegue, não gosta de falar muito, são pessoas que gostam de ficar sempre no mundo delas. No máximo, ela sai com um amigo, com uma namorada, com alguém, mas não gosta de muita muvuca, não gosta de ir em festas, de casas cheias. Está se descrevendo, Fê? Mas todos nós temos os 5 traços, tá? Isso é bem claro, gente. Todos nós temos os 5 traços de caráter. Só que um pouquinho, lógico, a gente tem um pouquinho mais predominância em 1 e 2 traços, que vocês vão se identificar mais, tá? Então, essas emoções de estação que são registradas como rejeição, ela recebe de uma química que a mãe produz quando manifesta estresse. E ela atravessa a placenta. Quando ela atravessa a placenta, ela vai sentir esse desconforto, então por isso que ela desenvolve esses comportamentos. E a criança acha que ela não pertence àquele mundo. Sabe que quando você vê uma pessoa que está sempre isolada, uma pessoa que está sempre quieta no canto dela, não se sente pertencida, sabe? Assim, sabe essa pessoa que fala assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, nesse mundo? Ela tem muito medo de colocar suas ideias, porque ela acha que ou ninguém vai entender o que ela está falando, né? Porque ela se acha até mais inteligente,
mais criativa, que os outros não vão entender, ou ela se acha que ela está sendo rejeitada, que ninguém está olhando para ela, que ela vai falar e ninguém vai olhar para ela. Então, tem esses dois lados. Ela se sentir muito superior, tá? Porque ela sabe muito mais do que o outro e o outro não vai entender, ou ela está sendo rejeitada e simplesmente ela acha que ninguém vai olhar para a cara dela quando ela está falando alguma coisa. Então ela prefere ficar sozinho para não se machucar, porque se ela chegar e falar alguma coisa e ela se sentir rejeitada, ela se dói muito. Porque então ela prefere ficar sozinha, deixa eu ficar aqui quieta no meu canto. E muitas vezes essas pessoas, gente, elas perdem oportunidades de se expor, porque o esquizoide, ele estuda muito, é uma pessoa muito inteligente, mas ele perde muita oportunidade de não mostrar o que ele realmente sabe, porque ele tem vergonha, ele acha que realmente as pessoas não vão entender eles. Então, a característica do esquizoide é, sim, de uma pessoa que fica mais retraída, que não gosta de se expor, de falar, de, de ir nos lugares. São aquelas pessoas que gostam de trabalhar sozinhas, fazendo alguma coisa isolada das pessoas. Começou a falar muito, ela vira as costas. Sabe essas pessoas que entram nos lugares para comprar alguma coisa, se vier as pessoas falarem com ela, ela simplesmente vira as costas e vai embora. Ela gosta de ela observar, ela olhar. Então, ela não gosta de muito nhenhenhenhé. Detesta a fofoca, detesta a falação, vive num mundo delas mesmas. E tem características também de corpo, tá? O esquizoide, ele tem testa mais alta, maior, tem o olho mais fundo. Quando ele olha, ele não olha no olho da pessoa, nunca olha no olho da pessoa. É difícil o esquizoide olhar no olho da pessoa. Ele fala olhando para lá, para cá, para lá. Tem muita olheira. Geralmente usa óculos, e os óculos bem pesados, tá? A boca dele é uma boca sem lábio, porque ele já não gosta de falar. E olha, a característica já é uma sem boca. Sabe aquelas pessoas sem boca? É o do esquizoide. Um rosto bem comprido, que tem até um furo, sabe assim, bem. Tem aqueles. Não é covinha, é aqui afundado. Aqui também afundado. Sempre tem esses ossos aqui para fora, tá? Bem magrinho, tem a perna que tem tipo um alicate, sabe aquelas pernas de alicate assim? Tá bem magrinho, aparece bem os ossos aqui assim, aparece os ossos aqui, tá? O esquizoide tem essas características no corpo, um pé muito grande. Então, o esquizoide, no corpo, ele apresenta essas características. Principalmente quando o esquizoide está na dor, eu vou falar o que é dor, o que é recurso. Ele apresenta muito isso no corpo. Então, a dor dele é se sentir mesmo rejeitado, é se sentir invadido, ele detesta ser invadido. Pessoas que, e aí? Pergunta, pergunta, pergunta. Ele detesta isso. Então, quando ele se sente muito invadido, ele está na dor. Deixa eu pegar aqui a pessoa. Quando ele se sente que as pessoas não estão entendendo ele está na dor. Quando ele sente muito medo, tá? Medo, assim, de morrer, ele morre, ele tem muito medo de morrer. Ele é uma pessoa muito mística, então, tudo que leva ele à morte, ele tem muito medo, tá? Então, são pessoas que têm tendências suicidas,
Não tem problema, Cris, fica tranquila. Então, isso é tudo na dor. Pessoas que desse esquizoide, ele tem muito problemas na dor. Essas são as características na dor. O que é o recurso para ele? O recurso é ser uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa que você pode confiar no trabalho, que ele vai fazer o trabalho, tá? Ele não vai ser uma pessoa preguiçosa, ele vai fazer o trabalho. Então, isso é uma característica do recurso dele, porque todo mundo tem características boas e todo mundo tem características ruins, que não é ruins, é na dor que a gente fala, né? Tô falando, que é uma pessoa que se sente rejeitada, que não gosta de toque, não gosta se sente invadida. Então, isso é característica da dor dele, dor do traço do esquizoide. Depois que a criança nasce, né, ela nasce e vai começando ao traço de caráter oral, que é a oralidade, aquela fase onde a criança está aprendendo a começar a mamar, amamentar, a comer. Então, é aquela fase onde é muito oralidade, colocar a mãozinha na boca, tudo colocar na boca. Então, essa fase é uma fase que a criança tem a sensação, ela é muito carente, né? Porque quando você nasce, a mãe não pega a criança e não traz para amamentar, ela está lá dentro, protegida, super protegida. Ela sai do útero da mãe e está totalmente desprotegida. Se no momento do nascimento, se ela não tem um nascimento, um parto bacana, tá? Um parto normal, um parto até uma cesárea, mas que torne aconchegante, ela vai se sentir, porque todo parto é traumático, todo nascimento é traumático, mesmo que a criança seja muito querida, muito amada, desejada, é uma situação traumática para a criança, porque ela sai lá de dentro, por isso que ela chora, tá? Por isso que ela chora. Então, é uma coisa que ela sai e ela é muito carente, ela precisa de um acolhimento naquela hora. Por isso que criança que nasce de fórceps, quando quem é terapeuta aqui, e se a pessoa fala, eu nasci de fórceps, você pode ter certeza que ela tem alguma dor no traço de caráter esquizoide. Pode ter certeza, tá? Porque ela foi arrancada lá de dentro. Ela nem queria sair, ela foi arrancada. E ela, com certeza, ela teve alguma traumatização aí. E aí, quando ela sai, nasce e tal, se ela não tem aquele aconchego, ela vai achar que ela está sendo abandonada. Por quê? A sensação dela é o abandono, porque ela tem a necessidade do carinho, do afeto, do aconchego. E muitas vezes a mãe está lá com um monte de coisa para fazer, ou mesmo teve até uma depressão pós-parto, teve várias coisas, tem que trabalhar, e tem que amamentar, e tem que fazer muitas coisas, e a mãe não dá tanta atenção que ela gostaria que fosse, porque não é culpa da mãe, gente. É a interpretação que a criança deu. Eu não falei que lá no esquizoide a interpretação dela era que ela estava sendo rejeitada? Porque quando a mãe, por exemplo, eu caía todas as vezes, meu filho pode ter meus filhos podiam estar achando que eu estava rejeitando eles, porque eu caí nas duas gestações. Mas não era. Mas é a interpretação da criança. Tem nada a ver com as mães. Lógico que tem sim alguma coisa quando a mãe abandona, quando a mãe não quer, quando a mãe tem, lógico. Mas primeiro é a interpretação da criança.
Os traços de caráter é, primeiro, a interpretação da criança. Então, muitas vezes, você está lá amamentando, né, falando no telefone, falando com uma outra pessoa, e a criança se sente abandonada porque não está olhando no olhinho na hora da amamentação, não está dando a atenção que ela queria, não está tendo o aconchego que ela achava que ela queria ter. Ou que a mãe não estava tendo muito leite, então ela sentiu também falta de afeto por isso, porque a mãe não estava tendo muito leite. Mas é culpa da mãe? Óbvio que não. Mas a criança acha que é alguma falta de afeto. Alguma coisa que está faltando aqui dentro. Sabe quando as pessoas às vezes têm um buraco aqui assim, ó, embaixo, aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui tem um buraco aqui. É bem o traço de caráter oral, que é um buraco. Tem pessoas que têm um buraco aqui dentro, aqui. Que ela achou que ela precisava mais de comida, alimentação mesmo, de afeto. E feto, e é inclusive de comida. Tá? Então, ela. E essas pessoas, aquele leite que abraça, é isso mesmo, Fábio. E sabe aquela. E as pessoas que teve essa carência, ela também hoje, no dia de hoje, ela sente carência dela mesma. Ela sentiu carência lá e hoje ela tem carência dela mesma, que ela não consegue viver sozinha. Ela não consegue ficar sozinha. São pessoas que não... Sabe aquela... que vive rodeada de gente, mas ela se sente só porque ela não consegue viver bem com ela mesma. Sempre precisa de alguém. Sempre. Você quer falar, Fábio? Fábio, não, Alex? Pode falar. Patrícia, agora há pouco você falou a respeito da falta de aleitamento, né, de amamentação. Eu, quando bebê, a minha mãe, né, teve dificuldade em me amamentar. Sim. Foi que algumas vizinhas, na época, estavam amamentando também, então elas que me amamentaram, entendeu? Foram duas. E dessa forma, interfere na vida do bebê? Sim. Sim. Principalmente a questão que você falou da conexão ali quando está amamentando, né? Sim, porque por mais que você estava sendo amamentado por uma outra pessoa, tá? Primeiro que não era sua mãe, Isso. tá? Isso já é uma coisa. E você, lá dentro, Alex, quando você estava lá dentro da barriga da sua mãe, você tinha uma conexão com ela. Sim, sim. Você tinha uma simbiose com ela, tá? Isso. E a criança tem os sentidos, 5 sentidos. Todo mundo Sim. tem. Cheiro, tato, voz, tem os 5 sentidos. E por essas emoções que a gente já nasce com os 5 sentidos e que a gente não tem essa conexão com a mãe, tá? Ele tem sim alguma engrama de falta de afeto da pessoa que estava lá. Ah, minha mãe morreu, ou a minha mãe não podia amamentar, como você falou, Sim. alguma coisa. Tem sim, tá? Mas isso é fácil de trabalhar. Isso não é uma coisa tão... É uma traumatização? É. Mas não é tão, tão ruim como uma pessoa que nunca teve, por exemplo, que a mãe morreu. Sim. Entendeu? Mas tem sim, tem sim. A sua Ok. interpretação foi sim uma falta de afeto materno. Porque tem o tato, tem o cheiro,
sim. Quer tá? trabalhar para buscar melhorar em alguns aspectos. Sim, sim, sim. O que mais que eu posso falar então, do traço oral? Aí, o que acontece? O traço oral, ele... Então, ele fica com essa carência de afeto, de, de querer sempre alguém por perto. Então, são pessoas que desenvolvem muita dependência emocional, pessoa que é super ciumenta, hiper ciumenta. Tudo isso é a dor do traço de caráter oral. Os ciúmes, a dependência emocional, a carência, a vontade de ter sempre gente perto para não se sentir abandonado. Por isso que ela fala muito, para sempre ter alguém perto dela, tá? São pessoas que ela, ela tem assim, ela tem a sensação de sempre estar sozinha. Por mais que esteja junto com ela, sempre tem a sensação que alguém vai abandonar. Sempre, sempre. Então, são pessoas muito mimizenta. Muito. Ai, você vai embora. Ai, porque não sei o quê. Muito mimizenta. E pessoas que dá valor para os outros, elas pegam tanta energia do outro, porque elas precisam disso. Porque o traço de caráter oral, quando ela está na dor, ele se abandona muito. Ele, por falta de afeto, ele quer que o outro fique com ele, que o outro, tudo é o outro, ele acaba se abandonando. Porque ele não se sente nunca bem sozinho. Então, ele chama muitas pessoas para comer, e aí vai pelo vício, come muito, vai por bebida, qualquer vício é do traço de caráter oral. Qualquer vício. De compras, compulsões. Isso é a dor do traço de caráter oral. Fala pelos cotovelos, toca, pessoa que gosta de tocar, sabe? Vai falando e toca nas pessoas. Ele é muito carente, gosta de abraçar, beijar, fica sempre grudando nas pessoas. Tá? São pessoas que falam, não deixa o outro falar. São pessoas totalmente emocionais, sentimentais, chora por tudo chora. Vai falar e fala muito. Sabe aquelas pessoas que falam tudo no diminutivo? Fala igual criança. O oral é muito criança. Ele sempre precisa se tornar criança para alguém olhar para ele, para alguém ficar com ele. Então, ele está sempre se tornando uma pessoa mimizenta, chata, nesse sentido, tá? É uma pessoa que está sempre largada, escorada, adora, na casa deles, o lugar que ele mais adora é da cama, um sofazão na sala, e o quarto, e a cozinha. Cozinha para chamar todo mundo para comer, adora todo mundo para comer. O sofá tem que ser um sofá super confortável, porque ele adora se largar no sofá e para assistir uma televisão pipoca, assistir filme romântico, filme que vai chorar, esses filmes assim, tá? Já esquizoide agora gosta de filmes científicos. Esse daqui, o oral, já gosta de coisa mais romântica, melosa, gosta de comédia, mas também eles têm uma característica legal. Ele é super amigo para toda hora, uma pessoa alegre, uma pessoa que gosta de cuidar do outro, porque, sabe, cuidar no sentido de mãezona, sabe?
Ai, olha, toma isso que vai te fazer bem, come isso que vai te fazer bem. O cuidar dele é como mãe, porque a gente tem uma mazoca, que eu vou chegar lá, que é o cuidado como outra coisa, de cuidar mesmo, de responsabilizar. O oral não, é cuidar de mamãe, sabe? É, então, o oral, deixa eu ver o que tem mais aqui. E é uma pessoa assim que ela não faz, ela não produz. Ela é folgada. O oral é muito folgado. Ela deixa o outro tem que fazer. Tudo é o outro. Ela espera que o outro faça por ela. Tá? Ele não é um traço de caráter que é ativo, que vai fazer as coisas, não. Ele gosta de ficar mais na folga, entendeu? Se tiver que fazer alguma coisa, é em casa, gosta de fazer alguma comida. Comida é com ele. Se tiver que fazer comida, é com ele. Adora fazer essas coisas. Mas se tiver que agir, ir para fora, fazer uma atividade, ou atividade física, odeia fazer atividade física. Tanto é que no corpo do oral, ele é mais fofinho, ele é mais arredondado, ele tem aquela barriguinha, ele tem o rostinho aqui com as bochechinhas mais salientes, ele tem a boca dele, é como se fosse um coraçãozinho aqui, é bem uma boca bem, sabe aquelas bocas que está sempre com vontade de comer, de chupar uma chupeta, aquelas bocas bem carnudas, é a boca do oral, uns dentes que quando ela dá risada, aparece todos os dentes, assim, uma bocona, aparece todos os dentes. O olho do oral é um olho onde ela tem muito caidinho aqui em cima, é um olho mais caidinho, tem um olhinho mais tristezinho para baixo, um rostinho mais redondo, ele é todo fofinho, tá? Todo fofinho. A perna do oral é uma perna que sempre tem a coxa grudada e embaixo ele abre. E sempre tem o pezinho assim para fora. Parece um patinho andando. Sabe quando a criança começa a andar que parece um patinho? É igual o oral. Engraçado que outro dia eu estava no shopping e tem um cara que ele todo dia ele vai almoçar no shopping aqui perto de casa. Todo dia, todo dia. E quando a gente está lá na hora do almoço, ele passa todo dia. Mas, gente, a gente olha para ele por trás, parece um bebezão andando. É igualzinho um bebezão. E aí é o típico oral. Um bebezão, tá? Que a barriga tem tipo um pneu, aqueles pneus assim, sabe? Na barriga. Ele é todo fofinho. E o oral tem essas características. E aí, que mais? Deixa eu ver. O oral também entra muito em relacionamento tóxico. Por quê? Porque as pessoas que têm dependência emocional, ela entra em relacionamentos tóxicos porque ela para não ficar sozinha. Então ela aguenta aquele relacionamento tóxico, né? A pessoa mandando para não ficar sozinha. Gente, não fica sozinha de jeito nenhum. É difícil um oral terminar uma relação. É muito difícil. Então, ele fica sendo uma vítima e ele não sai daquela relação. E é sempre ele se faz de vítima, culpa inclusive o outro, porque você não faz isso para mim, porque você não faz aquilo, porque você não. Ele sempre está apontando e se tornando uma vítima, mas não sai da relação para não ficar sozinho. Ele tem aquela necessidade da presença da pessoa, ele precisa da atenção, precisa de um apoio. O que mais que tem? Sabe aquelas pessoas birrentas? É o oral.
faz birra, sabe aquelas crianças que faz birra? É o oral. Se você conhece um adulto ainda que faz birras, ele tem um traço, a dor do oral. Então, ele está sempre abraçando todo mundo, parece um polvo. Que mais? Ah, ele tem dificuldade de escolha, de escolher as coisas. Tem muita dificuldade de escolher as coisas. Ele depende da opinião do outro. Ah, o que você acha? Essa camisa ficou boa? O que você acha? Vou assim ou assado? É muita dependência emocional. Muita. E vive na ilusão, né, gente? Vive na ilusão. A ilusão que o outro vai fazer, que o outro vai fazer, o outro não sei o quê. A ilusão que o outro está fazendo, está traindo, o outro está não sei o quê. Sempre vive na ilusão. É super inseguro, totalmente inseguro, tá? Só que, como eu falei, tem as características boas do oral. Ele é uma pessoa que é muito amigo, é alegre, você pode contar com ele com amizade, porque ele é amigo mesmo. Ele é uma pessoa carinhosíssima, que se preocupa com o sentimento do outro. É realmente uma pessoa que se preocupa com o outro. Gosta de ajudar o outro, em dar carinho, afeto, nesse sentido, carinho e afeto. Isso você pode contar com o oral. É uma pessoa extremamente carinhosa, amiga. Essas características do oral. E depois vem o traço de caráter psico, que é o traço, que é quando a criança está começando a pegar as coisas. Pega as coisas, sabe quando a criança está olhando, começa a olhar a mãozinha, o pezinho, está descobrindo o mundo. Ela começa a gatinhar e pôr na dedinho em tudo, puxar tudo. É aquela fase. E aquela fase, gente, onde a sensação dela é da manipulação. Ela de dominar tudo. Por quê? Porque quando ela começa a aprender as coisas, começa a fazer gracinha, né? Sabe aquela criança que começa a fazer tchauzinho, jogar beijinho, fazer aquela carinha. A Marina, a minha filha tinha cara, fazer uma carinha, faz a cara de brava, ela fazia assim, a carinha de brava dela, fazia tão bonitinha. E a gente fala, faz carinha de brava, ela fazia aquela carinha de brava. Então, a criança começa a fazer aquelas coisinhas bonitinhas, e a gente, adulto, tem mania de falar assim, como eu falei, né? Faz aquela carinha de brava, e ela fazia. Faz não sei o quê, faz tchau, vai dar um beijo não sei a quem, vai não sei o quê. Sabe quando você entra no elevador, tem uma criança que você fala assim, a mãe fala assim, fala oi pra tia, a criança faz assim, fala oi pra tia, a criança assim. E a mãe fica brigando, que coisa feia, nossa, que feio, você não falou bom dia pra tia, que feio, você não falou, não deu um beijo pra avó, pro tio, sei lá pra quem. Todas as vezes que a criança ouve muito isso, ela acha que ela está sendo, que ela tem que fazer, porque senão a mãe não vai gostar mais dela. Ela tem que fazer para agradar a mãe, o pai ou quem estiver em volta. Se ela não fizer, ela não vai se sentir amada. E isso, ela se sente manipulada. Então, a criança, ela aprende a manipular os outros. Sabe aquela criança que se joga no chão no shopping? Faz aquela coisa que eu quero, para ela estar manipulando os pais. Que sente vergonha, né? Óbvio. Quantas vezes você está no shopping, você vê o pai fala, tá bom, tá bom, tá bom, cala a boca. Totalmente errado. Porque a criança aprendeu a manipular as pessoas. Sabe aquela criança que fala assim, ai, mãe, você tá tão linda. Aí a mãe fala assim, o que você quer? O que você tá querendo? Aprendeu a manipular. Foi da onde?
quando ela era pequenininha, de fazer essas coisinhas. E aí, quando ela cresce, ela acha que só tem valor quando ela fazia as coisas para ter valor. Quando ela tinha valor, quando ela fazia as coisas. Quando ela não fazia, ela não tinha valor. E aí, o que acontece? Ela se torna um adulto manipulador, que manipula para ter valor, para ele ter valor. Ele gosta de manipular para ele ganhar alguma coisa, porque ele aprendeu lá. Então, por exemplo, sabe aquele adulto que vai ser uma pessoa maravilhosa em dominar as coisas? Ele vai ser uma ótima pessoa em dominar, em liderar. É um ótimo líder e dominar equipes. E sabe aquelas pessoas também que você fala assim, tipo, Alex, você vai para mim no supermercado comprar arroz? Aí ele fala assim, mas eu não vou passar por lá. Mas, Alex, se você for, você pode comprar uma caixinha de cerveja para você. Então eu vou. Entendeu? Se ele tiver alguma vantagem, ele vai. Se ele vê que não tem nenhuma vantagem, ele não faz questão nenhuma de ir. São pessoas assim. Pessoas que começam a mentir para ter vantagens. Pessoas que começam a fazer coisas assim, sempre buscando alguma coisa para o bem dela. E muitas vezes, quando ela está na dor, ela pisa na pessoa. Ela domina, ela quer dominar as pessoas. É um traço maravilhoso, tá, gente? O psico é um traço maravilhoso quando ele está no recurso, porque no recurso ele é uma pessoa que faz, que vai, que domina, ele vai dar tudo para a pessoa, para a família, do melhor, o bom e do melhor, ele vai dar para a família, porque ele vai estar sempre querendo mostrar que ele pode. Então, ele vai dar tudo para a família, ele vai acalentar a família com poder, coisas bonitas, nos melhores lugares. Vai ser pessoas que sempre se vestem bem, mostrando que pode, que é poderoso. E vai ser um ótimo comerciante. Mas quando está na dor, é uma pessoa que vai pisar no outro, vai mentir para se tornar melhor que o outro. Então, você tem que analisar muito bem as pessoas para saber que traço que ela está e se ela está com aquele traço na dor, porque às vezes a pessoa não está com o traço dela predominante, não por exemplo, o oral, é o esquizoide, só que ela está com muitas dores no traço psico, por exemplo. Não é porque o traço dela, o predominante, é um que tem que estar totalmente na dor. Não. Às vezes ela tem um pouquinho só de um traço e está totalmente na dor. O meu, por exemplo, o meu menor traço é o traço. Agora está bem balanceado, mas antigamente o meu traço pior era o esquizoide. O menorzinho era o esquizoide. Agora eu estou com eles bem alinhados, bem balanceados. E aí, só que não era porque eu estava com o traço esquizoide, que era o menor,
que eu não tinha ele na dor. Eu tinha ele na dor. Eu estava com muito traço na dor do esquizoide, mas o meu traço era bem pequenininho, tinha poucas características dele. Só que as poucas características dele estavam na dor, não estava no recurso. E o que eu tinha mais era no oral. Meu traço predominante era o oral, só que era mais no recurso. Então, eu tive que trabalhar muito com o meu esquizoide, que era o meu menor traço, mas ele estava na dor. Porque eu estava me sentindo... Meus filhos saíram de casa, eles foram morar fora, os dois, né? E eu me senti muito sozinha, e aquela solidão estava me doendo muito. Eu estava sozinha, só que aquela solidão não me fazia bem. Quando o traço o esquizoide, ele tá sozinho e ele está se sentindo bem, ele tá super bem, porque é o traço dele se sentir bem, é o traço dele, o oral que não é. Então, o que eu fazia? Eu trazia um monte de gente para minha casa, todo mundo, minha casa estava sempre cheia de gente, de amigos, no meu oral, para eu não sentir dor no meu traço oral, do meu traço esquizoide, porque eu não me sentia bem sozinha. A minha solitude não era legal, me sentia solidão, não era solitude. Aí eu tive que trabalhar com o meu traço esquizoide para eu ficar bem comigo sozinha, a minha solitude. Tive que trabalhar com isso para ficar bem. E aí eu não precisava tantas pessoas lá na minha casa. Deu para entender como que é? É bem legal isso. A gente tem que trabalhar com os traços. Quando vocês sabem os traços, quando você sabe a característica dos traços, você começa a trabalhar com o traço em você mesmo. E você começa a alinhar ele. A ter todos eles, um pouquinho de cada, legal, no recurso, não na dor. Porque você percebe quando você está na dor. Então, o traço oral, o traço psico, né, que eu falei, que eu estou falando, então ele gosta muito de que as pessoas coloquem ele lá para cima. Você quer deixar um psico muito bravo, é começar a falar os defeitos dele, ou bater de frente com ele. Geralmente são os homens, mulherada, né, que vem falar muito, né, do marido, porque meu marido é manipulador, porque meu marido só quer saber, só fala que ele tem razão, que ele acaba sendo mandão, e todas essas coisas, né? Sempre a última palavra é dele. E falam muito que, porque ele é narcisista. Gente, a gente não é narcisista. Narcisista, ele tem que ter a síndrome de narcisista. Ele é diagnosticado por médico. O psico não precisa ser. É só características dele. E se você... Eu falo que o psico tem que saber falar com o psico. Quando eu tinha um namorado que ele era muito psico, o traço dele é muito psico. E para eu fazer o que eu queria, porque sempre ele queria fazer o que ele queria, mas para ele fazer o que eu queria, eu tinha que elogiar ele. Nossa, quando você faz isso, nossa, é muito legal. Nossa, eu gosto muito quando você faz isso. Ele se sentia tão poderoso que ele fazia tudo o que eu queria. Primeiro eu elogiava de um jeito para ele sentir importante, e depois ele fazia tudo o que eu queria. Então você tem que saber falar. Quando você sabe as características de cada traço, você sabe falar, se relacionar com a pessoa, e você consegue tudo o que você quer.
O meu irmão é muito psico e minha mãe cobra muito ele. Muito, muito. Você não me ligou? Por que você não me ligou? Por que você não me ligou? Falei, mãe, para de cobrar o Fábio. Para! Meu irmão chama Fábio. Para de cobrar o Fábio. A partir do momento que você parar de cobrar o Fábio, você vai ver que ele vai começar a te ligar. Porque ela, você não me liga, porque você fala que liga, não me liga, entendo isso aqui. Ele, quando eu falei para mãe, faz isso. Ela parou. Aí ele começou a ligar para ela, poxa, você esqueceu teu filho? Aí ela falou assim, ai, que bom que você ligou. Pronto. Ela exaltou a ligação dele. Pronto. Gente, vocês têm que saber lidar com as pessoas. Tem muitos casamentos, relacionamentos que não dá certo porque vocês não sabem as características das pessoas. E o psico ele sempre tem que estar achando que ele tem razão. Achando. Tá? Porque ele é um traço assim. Ele nunca vai falar que te ama. Nunca, nunca. Ele vai sempre dar as coisas para vocês, vai te levar para os melhores restaurantes, vai te dar coisas boas, vai te encher de coisas legais, porque ele não vai falar, ele não vai expressar o amor dele. Parece que ele não tem sentimento, mas ele tem sentimento, sim. Só que ele prefere mostrar o sentimento com coisas materiais. Porque se ele falar que ama, ele pode ser cobrado um dia. Se ele falar assim, eu te amo, aí ele pode ser cobrado assim, poxa, você falou que me ama, e você não faz isso para mim? Então, para não ser cobrado, ele não fala que ama. Acontece com você? Tá. Todo mundo tem um pouquinho de cada um, tá? Todo mundo. Então, ele não fala as emoções dele. Mas o esquizoide também não fala das emoções, tá? Não é só o psico, o esquizoide também não fala. Só que o psico é diferente. O esquizoide, ele não fala porque ele não acha útil falar, vai. Ele não acha útil falar. O psico, não. O psico, ele quer mostrar. Você também, Fábio? O esquizoide, ele não fala e também não acha útil. Ele acha que do jeito que ele é, tá bom. E se a pessoa gosta deles ou não, o problema é dele. Agora, o psico, ele quer mostrar o amor dele, só que ele não fala, ele demonstra em outras coisas. Demonstra em fazer as coisas. O esquizoide não, nem fazer ele não demonstra. Tá? É diferente. Bem diferente. E o esquizoide e o psico também é uma pessoa que justifica tudo que ele vai fazer, para ele nunca ser culpado de nada. Então, ele justifica tudo. Porque ele detesta ser acusado. Olha, estou fazendo isso por causa disso, isso, tá? Então, por favor, não me enche, sabe assim? Tá? Deixa eu pegar aqui, mais uma pessoa. Oi. O que mais aqui que eu posso falar? Outra coisa, ele não, o esquizoide, o psico, ele nunca vai falar sobre os sentimentos dele, tá? Não vai falar. O que mais que eu tenho que falar aqui para vocês? Outra coisa que também ele não demonstra, ele nunca vai demonstrar medo, nunca vai demonstrar medo, porque ele não gosta de ser frágil, tá? Então, vocês podem ficar tranquilo que eles vai ficar assim, bem quietinho quando ele está com medo, ele
vai ficar bem na dele. Medo de qualquer coisa. Ele não gosta de ser vulnerável. Ele detesta mostrar o vulnerável dele. Vulnerabilidade. Saiu. Então, ele não gosta. Então, ele prefere camuflar isso. É um traço que camufla muito as emoções, tá, gente? Muito, muito, muito mesmo. Mas não vai achar que ele não tem sentimento. Ele tem sentimento, sim. Só que ele camufla muito. Chega uma hora que ele rende, mas ele camufla bastante, tá? Deixa eu ver o que mais que ele pode falar. Não posso esquecer de nada. Ele é um traço bem persuasivo, muito persuasivo. Vai querer. Deixa eu ver. É um traço também que ele gosta de dominar, né? Dominar todo mundo. Só que não gosta de ser dominado. Então, quando ele vê que alguém está dominando ele, ele cai fora. Cai fora. Tá? Principalmente até na conquista. Ele foge. Ele vê que ele está sendo dominado, que ele está gostando mais, ele foge. Então, ele odeia depender das pessoas, não gosta de ser surpreendido, então, não gosta de ser vulnerável, fica com o cérebro hipervigilante para nunca estar atrás do outro, sempre estar à frente das situações. E uma coisa que eles não gostam, detestam dramas, pessoas dramáticas. Quando começa com mimimi com ele casado com uma oral que é cheia de mimizenta, ixi, Maria, dá uma briga, porque ele detesta pessoas mimizentas. E depois vem o traço de caráter masoca. O traço de caráter masoca é onde eles começam a tirar a fralda. A criança começa a tirar a fralda, começa a falar, começa a comer sozinha. Então, é um traço onde a sensação dele, né, a maior traumatização dele é a humilhação. Então, ele se sente muito com medo de ser humilhado, de ser julgado. Por quê? Porque lá, quando ele era pequenininho, o que aconteceu? Quando ele fazia cocô nas calças, quando ele começava a falar, quando ele comia sozinho, ele se sentia muito, muito julgado. Não é assim, é feio. Olha que coisa feia. Olha o que você está fazendo. Que feio. Não fala assim. Não come assim, ou está sujo. Você colocou de novo na calça. Então, ele se sente muito, muito julgado. E aí, ele aprendeu que precisa sofrer para ter reconhecimento. Então, ele aprendeu tanto sofrer com esses julgamentos que ele aprendeu a ficar quietinho. Ele tinha que ficar quieto todas as vezes. Poxa, você está sujo, olha que você está sujo. Você fez cocô na calça de novo, ou você comeu e sujou todo. E ele ficava quietinho. Porque ele não podia falar. Porque sim, sempre teve uma autoridade que ele punha medo nele. Então, ele precisava sofrer para ter reconhecimento. Então, ele aprendeu a ser mais forte, ele aprendeu a se culpar por tudo. Apanhou na infância. É isso, Noia, tá vendo, Fernanda? É isso mesmo. Então, ela agrada, se culpa, se critica, carrega tudo dos outros. Para quê? Para não ser humilhado, para não ser julgado. Então, aprendeu a ser assim. E aí, essas pessoas fazem tudo pelos outros, tudo, 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 mas ela fica com muita raiva embutida.
muita raiva embutida. Isso dá problema no intestino, dá problema de dores nas costas, dá problemas de dor na lombar, porque ela dá muita, e todas as ites possíveis e imaginárias, pode dar todos os ites, renite, sinusite, todos os ites também dá por causa disso, da raiva que sente de você fazer tantas coisas e ninguém olhar para você. E se olhar, e ainda tem medo de ser julgada, ser humilhada. Então, quantas vezes você se sentiu sobrecarregado? Quantas vezes você se sentiu que, que não conseguiu dizer não? Quantas vezes você trabalhou em coisas que você não gosta de trabalhar? Quantas vezes você passou por cima das suas vontades? Tá? Quantas vezes aconteceu isso? E aí, ela é um traço que leva muitas coisas dos outros. Aí, ó, intestino super preguiçoso, é isso mesmo. Por quê? Porque fica enfesado. A palavra já diz, enfesado. Quem tem um traço de caráter masoca na dor, tem muito problema de intestino, porque fica enfesado, com raiva. Raiva de carregar tudo nas costas e não ter uma pessoa que olha, que fala assim, olha para você, olha para suas vontades. Aí, gente, precisa sair desse. O traço de caráter masoca é um dos piores traços que tem na dor, que leva tanta coisa, tanta coisa. Sente vergonha de si mesmo, dos outros, por tanta coisa tanta humilhação, sabe? Que tem dentro dela. É isso que ela interpretou. Ele faz tudo até devagar para não errar. E tem muitas vezes que ele se acha injusto, sem coração, se acha até sujo, sabe? Muitas vezes. Tem cliente que fala assim, eu me sinto super sujo por fazer as coisas para mim, então eu prefiro fazer para os outros para não sentir eu uma pessoa muito suja de querer fazer as coisas só para mim. Olha que coisa feia isso. Que coisa horrível sentir isso. Ele sempre se dá um jeito de nunca ser livre. Ele sempre se sente preso. Ele não pode ter liberdade para nada, porque ele se sente culpado de tirar umas férias, de descansar. Se menospreza, muitas vezes, que não tem direito. Outra coisa o que o masoca quer, nunca quer incomodar. Tem medo de incomodar os outros. Tem que ter desculpa para tudo. Gente, ninguém é culpado por nada. Mas o masoca se sente. Então, ele se acha, ele se deprecia. Aí vem até o toque, né? Aquela doença, o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Se sente angustiado. Então, aí, ó, o Fábio já tratou. Aí começa a se punir. Deixa eu ver o que mais. Que aguenta tudo, né? Aguenta tudo e acaba se punindo com tudo isso. O que mais? Se culpa por tudo. Acho que é isso aí que eu falei para vocês, de tudo, do masoca é isso. Então, é nessa fase onde
você sempre foi muito julgado, humilhado. Então, aí, mas aí eu falei só nas coisas ruins, mas tem as coisas boas do masoca. O traço de caráter masoca, ele é um traço onde ele é muito organizado. Por quê? Ele é todinho organizado. Ele organiza tudo, faz planilha, faz tudo direitinho, deixa tudo limpinho, organizado, para não ser culpado, para ser humilhado, para não ser julgado. Então, ele deixa tudo organizadinho, para sempre estar certinho, para ninguém falar, nossa, olha que feio, olha que sujo que você deixou, olha que desorganização. Então, é um traço onde ele organiza tudo, tem mania de limpeza. Perfeccionista em tudo. Na verdade, Fê, o perfeccionismo vem do rígido, eu vou chegar lá. O masoca não é que não é a perfeição. Ele deixa organizado para não se sentir humilhado. O perfeccionismo é outra coisa, a gente chega lá, tá, Fê? Daqui a pouquinho. O masoca, ele é mais assim, vou deixar tudo organizado para eu não sofrer nenhum tipo de cobrança, de humilhação. Porque eu não quero mais isso para mim. Então, ele prefere deixar tudo organizado. Então, pessoas que fazem planilha, fazer uma viagem com uma pessoa masoca, eles já têm tudo organizado. Eu tinha uma tia que a gente ia para a praia entre Natal e Ano Novo, ela tinha um apartamento em Santos, e que a gente ia em dezembro, eu tinha escola, trabalhava em escola, né? Então, a escola terminava as férias, né? Começava as férias, e aí começava a gente ia para a praia. Então, antigamente, antes de ter escola, eu era adolescente, eu comecei a ter escola, eu tinha 19 anos. E antes disso, eu trabalhava com escola, eu trabalhava desde os 14 anos com escola. Então, olha quanto tempo eu trabalhei com escola. Desde os meus 14 anos. Então, eu era auxiliar de classe, depois aí eu fazia magistério, depois eu fui professora e tudo mais. E aí a gente tirava férias, né? Ela teve apartamento lá, eu era criança. E eu lembro que a gente ia, assim, logo que terminava as aulas, a gente ia para a praia e voltava só no carnaval. E antigamente começava as aulas em março. Quem é antigo como eu, sabe que começava as aulas em março, não começava agora em fevereiro, começava em março. Ficava depois do carnaval. E aí, ela tinha organizado o cardápio de todo dia. Só em março, né, Cris? Então, era assim, todos os dias ela tinha o cardápio pronto, direitinho, tudo organizado ela tinha, tudo. E aí, final de semana, quando descia, ficava só eu, minha prima, ela, minha tia, e os outros, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, o meu tio, trabalhava, né? E ela não trabalhava. Então, ela ia sempre eu, a minha tia, a minha prima e eu. E a gente ficava lá as férias inteiras. E os final de semana descia, meu pai, minha mãe, meu tio. E ela tinha tudo organizado. Aí ela subia, a gente ficava na praia, tal, não sei o quê. Quando era meio-dia, ela subia, já deixava tudo organizado, a comida, tudo prontinha, já no fogão, tal, ela só esquentava, aí ela pegava um pano de prato, e o apartamento era de frente para a praia, e ela fazia assim, ó, quando estava tudo quentinho, a comida para os adultos, os maiores, né, maiores não, os pais, né, meus tios, meus pais, subirem para comer, e a gente ficava na praia, a moçada ficava mais na praia, mais um pouquinho. Então, ela era super organizada. Tinha que ser tudo direitinho. Pois aí tinha que almoçar, tinha que dormir, depois ela acordava, tinha café, a gente já tinha que ter deixado a louça tudo organizada. Então, ela era muito masoca. E ela fazia isso não porque ela teve... Porque na infância dela, ela foi muito cobrada. E ela sempre falava isso. Ela foi muito cobrada pelos pais dela. Depois, agora que eu entendo sobre isso, eu entendi o porquê que ela era assim. Mas ela foi muito cobrada. Muito, muito, muito. Os pais dela, nossa, ela contava cada coisa que, meu Deus. Então, é isso, tá, gente?
Essa organização não é perfeccionista. Agora a gente vai chegar no rígido e eu vou falar para vocês do rígido. O rígido é o último traço de caráter onde a criança estava aprendendo a sexualidade, a diferença entre menininhos e menininhas. O que acontece? Nessa fase, a sensação, né, a traumatização era de ser traída, de ser trocada, de ser excluída. Por quê? Porque nessa fase, a criança, a menina competia com a mãe, e a mãe e o menino competia com o pai. Então, ela era muito competitiva. Então, a criança aprendeu a ser competitivo. Né? Sabe quando a criança, o adulto, chega para a criança e fala assim: ah, é a princesinha da mamãe, o príncipe do papai, o príncipe da mamãe, a princesinha do papai, sabe assim? Então, aí ela começou a competir, a menina com a mamãe e o menino com o papai. Então, é um traço onde é muito competitivo, é um traço muito controlador, pessoas que começam a controlar tudo. Por quê? Porque lá na infância, lá quando eles eram pequenininhos, ele foi essa competição com a mãe, controle para ele não ser trocado, tá? A criança não era trocada, a menina, o pai trocando ela pela mãe, e o menino trocando, o menino achava que a mãe trocava ele pelo pai. E não era só trocar, era trocar, sim, até pelo trabalho. Crianças que, o pai que trabalhava muito, viaja muito, o pai que bebia, o pai que, quando é separado, troca a família pela outra, o pai que achava que o pai trocava ela pela bebida, pelo trabalho, pelos amigos. Então, ela controlava as pessoas que controlam a situação para sempre ficar olhando o que o outro vai fazer, o que o outro vai deixar de fazer, para ela nunca ser trocada, para ela nunca ser traída. E o perfeccionismo chega aí. Por quê? Porque se ela não fizer perfeito, aí olha a diferença. Se ela não fizer perfeito, ela vai ser trocada por outra pessoa. Ela vai ser comparada. Olha, ela não comparava a mãe com ela, a menina com ela, o menino com o pai. Se ela não fizer perfeito, ela vai ser comparada com outra pessoa. E se ela for comparada com outra pessoa e a pessoa fizer melhor, ela vai ser trocada. É assim que pensa as pessoas que têm o traço de caráter rígido, tá? E aí, as pessoas que querem ser perfeito, e aí ela procrastina. Porque ela procrastina até ficar perfeito. Ela procrastina de fazer qualquer coisa se não estiver perfeita, porque o medo de ser trocada é muito grande. Não é o medo de ser humilhada, é o medo de ser trocada, substituída. Dá para saber a diferença, né, agora? Viu, Fê? Você tem que prestar atenção por que é o seu perfeccionismo, tá bom? E aí, o desempenho da pessoa, sabe quando a pessoa já está na escola, nessa idade, ela já está na escola, ela está um pouquinho maiorzinha, e aí ela só é valorizada pelo seu desempenho, pelo que ela faz. Se ela faz coisas boas, se ela faz coisas ruins, ela é só valorizada pelo seu desempenho. Sabe quando a criança vai tirar notas ótimas na escola e tem uma nota ruim? E mesmo assim, o pai fala só. Depois eu vejo sua pergunta aqui. É pergunta, Cris? Sabe quando a pessoa tira todas notas boas e tem uma nota ruim e a mãe e o pai olham só naquela nota? Despreza as outras notas. Espera que eu já vou te responder, Cris.
E aí, o que acontece? Quando ela cresce, ela só acha que ela só é valorizada pelo seu desempenho, se ela fizer tudo perfeito. Por isso que ela controla tudo, para ela estar sempre fazendo o perfeito. Ela é muito... ela... como que é a palavra? Justa, a justiça. Então, ela é muito justa. Então, ela vai sempre desempenhar coisas muito justas, muito certas, para ela sempre ser perfeita, tá? Então, e aí ela controla tudo também para ela não pegar nada despercebido, ela não ter nada que alguém possa falar que ela fez alguma coisa errada. Então, ela faz tudo, controla tudo, para não ser pego despercebido. O que mais que tem aqui? Se cobra muito, pessoas que se cobram demais, demais. Ah, outra coisa que o rígido tem, sempre tem um plano B. Para ela não ser trocada, ela sempre, se não der certo uma coisa, ela tem outra. Sempre. Sempre tem um plano B. Nunca vai deixar de fazer. Nunca. Nunca. O oral já deixa de fazer. O rígido não. Nunca deixa de fazer as coisas. Nunca. A não ser que ela procrastina para sempre estar perfeita. Demora mais para fazer. Mas ela sempre faz. No final, ela sempre faz. Porque é do traço de caráter fazer as coisas. Então, auto exige muito, se cobra. É um traço que o desafio dela é descansar. Nossa, gente, ela não descansa. Mas é um traço também que tem coisas boas. Ela se cuida do corpo, cuida da alimentação. Ela está sempre disposta a fazer as coisas, não tem preguiça. Uma pessoa justa, muito correta. Então, essa é uma coisa bem legal. Mas quem é do traço riso? Quantas vezes você se trava por não achar que está perfeito? Essa, né? Quem é do traço rígido sabe. Quantas vezes se critica, se controla, se culpa por não fazer o que tem que ser feito? Quantas vezes ficou com raiva por não conseguir controlar as coisas e os outros? Mari. Quantas vezes você se frustrou por não fazer melhor que o outro? Então, gente, esse é o traço de caráter rígido, o perfeccionista, eficaz para ser perfeito, ativo e dinâmico, ele é muito ativo e dinâmico, dificuldade de pedir ajuda, não respeita seus limites, exige muito dele, muito, muito, muito. Raramente adoece, porque ele é uma pessoa muito, muito comprometido, como o Fábio colocou. A outra coisa que ele também não volta atrás da opinião. Impulsivo, teimosa, por achar que está certo, impaciente, que quer fazer tudo, 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 né? Não gosta de esperar, como o oral que é totalmente relaxado, faz depois, não sei o quê, ele não. O que mais? Ele é crítico, ele é muito... Ele se acha muito injustiçado, porque ele tem muita justiça. Então, é isso.
E ele se sente muito traído quando ele não consegue as coisas, né, que fazem, alguém fala assim, olha, eu vou fazer isso para você, e a pessoa não faz, ele se sente muito traído, porque ele é uma pessoa comprometida, e quando as pessoas não fazem o que ele faz, ele se sente muito traído, tá? Então, qual é o traço de caráter, qual que é o traço dele no corpo? Ele sempre é muito perfeito, ele gosta do corpo perfeito, ele faz atividade física, o corpo dele é todo alinhado, a mulher com aquelas curvinhas, todo perfeitinho, bonitinho, bumbum bem arrebitadinho, aqui no rosto é sempre alinhado, aqui é o mesmo tamanho daqui e daqui, ele tem bem proporcional, o narizinho super bonitinho, a boca bem alinhada, bem delineada, o olho também delineado, tá? Ele tem um corpo bem harmonioso, bem harmonioso. Esse é o corpo do rígido. E não falei o corpo do masoca, né? O corpo do masoca é todo quadradão. Como ele é muito rígido, ele é muito rígido, não, ele é muito se culpa, muita raiva, muita culpa, raiva, tudo aquela coisa assim bem taxado mesmo, sabe? E ele tem tudo quadrado, não tem cintura, parece que é um tijolo, tudo quadradão. Então tem rosto quadrado, o olho é bem, sabe, com o olho pesado, aqui com aquelas bolsinhas pesadas, aqui com aquela coisa pesada aqui, que tem até um calombo aqui em cima, ele é todo quadradinho, porque é todo certinho, então é todo quadrado, não tem cintura, não tem nada, ele é reto, sem nada. Ele é pesadão mesmo, até o braço, assim, até a pele é bem pesada, parece que é bem maçuda, tá? E esse é o corpo do masoca. Deixa eu ver aqui. Cris, o que você quer? Pode abrir o microfone, pode me perguntar, por favor? Tá me ouvindo? Tô, Cris, pode falar. Ah, minha pergunta, boa noite para todo mundo, era se todo mundo que procrastina tem essa característica. A procrastinação é só da característica do anterior ao, não lembro o nome, anterior O rígido. Isso. Isso, a procrastinação, para ser perfeita, é do rígido. Ah, tá. Então eu me Todos nós... identifico mais com o rígido. Agora, só tem uma característica aí que eu não me identifico. Conforme você foi falando, eu fui me vendo mais rígida aí. Uhum. A única coisa aí que falha é que eu não sou essa perfeitinha de corpo. Eu não cuido do meu corpo como descrito aí, mas o resto sou todinha isso. Exatamente Então, isso. Cris, sabe por quê, Cris? Porque você tem que ver qual traço que você está na dor, tá? Aí, o traço que está na dor vai predominar o seu corpo. Tá. Tá? Porque todos nós temos os 5 traços. Todos nós passamos por todas essas fases. Todos. Tá? Quando você está na dor do traço, você predomina a característica do traço que está na dor. Tá, então, de qualquer maneira, eu me identifico com essa rígida. É isso que eu posso dizer? Você se identifica na predominância das características, só que você tem características muito fortes na dor do oral. Ah, tá. Você entendeu? Entendi. Tá. De ser mãezona, de querer, né? Abraçar essa coisa, né? Super proteger. Do oral e do masoca. Tá, então, por isso que você tem características do corpo mais do oral e do masoca, por causa que você está na dor desses traços que você está tratando. Quando a gente trata, a gente vai começar depois de 2 anos, olha só, gente, depois de 2 anos que a gente trata as nossas dores, que o corpo começa a voltar para a origem. É impressionante. Nossa, então precisa ser logo, porque eu já estou velha. 2 anos, Cris. 2 anos. Mas você tem que mudar seus comportamentos. Claro. Se você não muda os comportamentos, não tem como mudar o corpo também.
Sim, com Mas é certeza. comprovado, sim, quando a gente muda os comportamentos, sai da dor do traço, o seu corpo começa a ser modificado. Certo. Mas demora 2 anos. Óbvio Sim, que não é do dia para a noite. Óbvio, né, gente? até lá tá terapia. Até lá, você tem. Não, você vai fazer o tratamento e você. Uhum. Eu tenho no meu treinamento, não precisa nem ser do meu treinamento, você é do meu treinamento, mas não precisa Aham. ser. Quem quer, tem o e-book dos traços de caráter. Quem quiser, tem e-book que custa baratinho, custa 20 e poucos reais. Tem os vídeos eu falando de todas as características, tem os vídeos eu falando, tem o e-book escrito, tudo que eu falei, entendeu? Tem tudo lá, é bem legal. Quem Tá, quer o e-book, depois eu ponho lá no tá. grupo, quem quer o e-book, pelo menos vocês têm os traços de caráter lá, vocês sabem as características, vocês vão trabalhar com isso em vocês. É muito importante isso. Até para vocês saberem como que vocês vão lidar com as outras pessoas. Claro. É muito legal. Quando a Tá. gente sabe as características dos traços, você sabe, por exemplo, do teu filho, cria. Ah, meu filho é assim, assim, assim. Poxa, ele está na dor desse traço. Então, eu vou mudar o modo de lidar com ele, consequentemente, ele muda também. Porque você já ouviu falar assim, se você não briga, quando a gente fala assim, quando não quer, dois não briga? É, É a mesma é. coisa. Quando uma Uhum. pessoa começa a mudar, como que você vai brigar com a outra pessoa? Como que você vai lidar com a outra pessoa se ela está totalmente diferente? Não Uhum. tem como. Acaba Claro. mudando. É a ambiência. É a ambiência. Aí que a gente fala da genética e hipogenética. Se você muda seus comportamentos, você não vai ter as doenças, as coisas, que o seu pai teve, que a mãe teve, que não sei quem teve. É hipogenética. É. Tá? Tá, combinado. Obrigada. Tem mais alguma pergunta, gente? De nada. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram saber? Tá tudo bem? Oi, Patrícia, Oi, Fábio. eu fiz uma pergunta lá atrás sobre se o psico, se ele sente o próprio sentimento. Sim, Fábio, sente, sente. Só que ele não dá o braço a torcer. Ele nunca demonstra. Nunca. Porque ele fica em dívida com o outro. E ele detesta ficar em dívida, Entendi. tá? Ele sente, lógico que sente. Vai chorar sozinho, se ninguém vê, Ah, tá. Beleza. tá? O esquizoide é mais difícil de chorar. Ele é mais durão, mais difícil, ele é mais gelado, como a gente fala, né? Mas o psico sente sim. Só que ele chora no canto sozinho, embaixo do chuveiro. Entendi. Legal. Sim, Fê, esses comportamentos eu ensino lá no meu treinamento, tá? Eu ensino isso e muito mais. Ontem a gente teve uma aula, agora, se você quiser só os traços de caráter, tem o e-book, mas tudo isso e como lidar com isso, eu ensino no meu treinamento. Ontem a gente teve uma aula, o Fábio estava na aula. Como foi a aula ontem para você, Fábio? Fala aí um pouquinho. Nossa, foi legal. Eu saí com muita reflexão. Eu, bastante coisa ainda que eu tenho para resolver. Pois é. Mas foi legal. Porque o treinamento, gente, não é só para quem quer ser terapeuta. O treinamento, você estava ontem também, né, Mari? O treinamento, ele eu falo que é para a vida. Ontem, eu falei de como você vê os seus problemas. Não é só para quem é terapeuta.
como que você vai lidar com os seus problemas, como que você lida com os seus problemas. Como foi para você, Mari? Que a Mari está falando, sim, ótimo. Gente, é assim, eu dou aula uma vez por mês, e eu falo sempre um tema. E os temas que do mês passado foi do inconsciente, como que é o inconsciente de cada pessoa. Lógico que é bom para quem é terapeuta saber tudo, mas para quem não é terapeuta, é para você saber como lidar com você mesma e com as pessoas. Como você lida, ontem foi muito legal, como você vai lida com seus problemas. Porque às vezes a gente lida com nossos problemas com muito mais vitimismo, com muito mais, e a gente leva um problema, deixa o problema muito maior do que ele é. E ontem a gente falou justamente disso, a gente fez exercício para isso. Então, quando você sabe e você tem exercício para lidar, é para você, para a sua vida. Aí, se você quiser ser terapeuta, ótimo, tem certificação lá também. Só que lá é muito para a sua vida. Como você lida com a sua vida. Não é só para terapeuta. Se tem aula lá que fala de rótulos, de hábitos do dia a dia. Rótulos que você se dá, por exemplo, você, Fê, fala assim, sou perfeccionista. Você não é perfeccionista. Você está fazendo um estado de perfeição. Só que você não é perfeccionista. Você não pode colocar um rótulo. Você pode mudar. Então, você não é, você está. Ah, eu sou ansiosa. Não, você não é, você está. É diferente. Você começa a trabalhar com isso, com o exercício. Agora, para o ano que vem, quem está no meu treinamento, e tem gente até entrando ainda, que a gente está. A Black Friday vai até agora, dia 5, pois acabou, não tem mais. Então, quem quer ainda, tem o Black Friday do treinamento e do tratamento. O que acontece? A gente vai lidar também, a gente vai ter aulas não só dos comportamentos, mas do sistema, o sistêmico. O que é o sistêmico? A nossa família, o nosso ambiente. O porquê que o nosso ambiente, a nossa família, modifica ou não nossos comportamentos. O que ela faz com que... Por que a gente tem problemas financeiros, relacionamento, saúde? Por quê? Qual o sistema que a gente vive faz com que a gente tenha esses desafios. E se a gente muda isso, a gente consegue sair desses desafios. Mas é só a gente que consegue mudar. A gente não tem como mudar o outro. É a gente que tem que mudar. Quando a gente muda, o outro muda por nossa culpa, não. Porque a gente fala, quando a gente muda, o nosso mundo muda também. É porque o nosso comportamento mudou, consequentemente, as pessoas vão mudar com a gente. Então, eles mudam também. Mas é porque você mudou. Porque a gente não tem como mudar o outro. Então, isso eu vou falar, o ano que vem, vai começar sobre sistêmica, como que você vai lidar com o sistema da sua casa, o sistema do seu ambiente, onde você mora. É muito legal isso, muito legal. Ainda não identifiquei se é perfeccionista ou organizada. Fê, é só você fazendo uma leitura, é que também aqui... agora eu vou fazer uma leitura, vou sortear. E só com uma leitura que eu vou te falar. Se você é perfeccionista, que você procrastina porque você não quer ser trocada, não quer, ou se você quer ser organizada, porque você tem medo de que o outro vai
culpar você por você não estar fazendo coisa certa, ou chegar na sua casa e falar, nossa, Fê, que coisa feia, hein? Nossa, que sujeira que tá aqui, hein? Que desorganização. É isso? Você tem medo que alguém fale isso? Ou você faz porque você se sente bem? Ou você se sente uma pessoa cobrada de estar, que tem que deixar perfeito porque você se sente mal? É essa a pergunta. Você se sente mal, tá? Se você está tudo desorganizado, ou você tem medo de ser acusada? É essa a pergunta. Então é julgamento, Fê. Então é julgamento, não é por você. Patrícia, eu sou organizada, eu sou perfeccionista, porque Patrícia, não gosto de desorganização. Eu não gosto. Mas eu moro sozinha. Ninguém vai me julgar. Mas Patrícia, não gosto. Eu estou aqui, estou sozinha, aqui em casa. A minha cozinha tá. Eu não vou dormir se minha louça não está tudo limpa. Não tem ninguém aqui para mim para falar, Patrícia, olha, tá louça, tá não sei o quê. Não tem ninguém, mas eu não gosto, porque eu sou assim. Mas eu não tenho medo que alguém venha aqui e vai falar para mim, olha, poxa, que a louça tudo suja, teu quarto bagunçado. Não, eu não gosto. É diferente, entendeu, Fê? Eu me controlo, olha só, eu me controlo de ter as coisas, minhas coisas tudo perfeita, porque eu sou uma rígida. Eu tenho um traço de caráter muito forte e rígido, mas eu me controlo, eu não gosto. Não é porque o outro vai vir aqui falar de mim. Deu para entender, Fê? Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um sorteio. Agora, quem vai ganhar aqui? Vou pôr o. Como tem 10 pessoas, tem poucas pessoas, eu vou colocar aqui no papel e vou sortear. Então, eu vou pôr aqui o Fábio, o Alex, a Fê, Edmar, Edmar, Diogo, a Cris, Mariana, a Sandra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso. E agora, vamos lá. Agora vou. Bom, então, vamos ver aqui quem vai ganhar aqui.
Pauzinho. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, ó, Diogo. Diogo, dá para vocês verem aqui? Diogo. Então, Diogo, você me chama no privado e a gente marca uma leitura para você, tá bom? Para você saber qual traço de caráter aí que está na dor ou no... Na dor, né, gente? Porque no recurso, lógico, eu vou falar, tal, mas o importante é o quê? A gente saber qual traço de caráter que está na dor. Aí, se você sabe o traço de caráter na dor, você vai tirar ele da dor, o porquê que ele está na dor, qual é a origem daquele problema que a pessoa está na dor naquele traço. É essa a leitura que eu vou fazer. Agora, fazer o seguinte, quem não ganhou, aqui praticamente um monte de gente quem não ganhou e quer a sua leitura, quer fazer a sua leitura, se vocês quiserem, eu faço para vocês a leitura, o Diogo ganhou, mas, por exemplo, a leitura, a minha leitura, ela custa 300, que eu vou falar, do traço de caráter, vou falar da dor, vou falar da origem e tudo mais. A minha leitura, ela custa R$350, que é uma sessão de terapia, tá? Para quem quer fazer, se vocês quiserem fazer comigo a leitura, sabe, o traço de caráter, a origem e tal, quem está aqui comigo, eu faço, deixo para vocês por R$100, tá? Quem quiser fazer, me chama, vai sair por R$100. E 350 vai sair por 100, tá? O Diogo ganhou. E quem quiser os traços de caráter, o e-book, acho que é 20 e poucos reais, gente. Mas tem o e-book mais os vídeos falando de cada traço de caráter, e aí o e-book com todas as características da dor e dos recursos. E quem quiser, até dia 5, entra no treinamento por 50% de desconto e também ganha o tratamento. Quem entrar no treinamento ganha o tratamento. E quem quer somente o tratamento, são 6 sessões, por também estar aí está com 65% de desconto. É por R$600 cada tratamento, cada sessão. São 6 sessões, R$600, tá bom? É até dia 5. Quem quer fazer? Agora, quem fez comigo o tratamento, o Fábio, o Alex, a Mari, é outro tratamento, tá? Agora é um tratamento mais avançado que eu estou fazendo. Não é mais aquele tratamento que eu vou falando, agora é comigo. Eu fico com vocês, que eu estou fazendo agora na Cris. Quem está fazendo comigo é só a Cris que está fazendo aqui comigo, que está aqui. Eu fico com a pessoa falando, fazendo o tratamento, tá? Não é só naquelas meditações, é comigo. E é ótimo, né, Cris? Saem muitas, 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 muitas traumatizações. É diferente, tá? Tá gostando bastante. Esse é bem legal. Tá bom? É diferente, viu? Quem fez comigo, o Alex, o Fábio, é diferente. Tá, R$600. E quem não fez, quem entrar agora também ganha o tratamento,
e com a Black Friday até dia 5, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu vou colocar lá no grupo, o e-book, quem quer o e-book, é baratinho, pelo menos vocês ficam sabendo o que eu passei aqui, vocês ficam sabendo, tem vídeo, e vai estar tudo lá marcadinho para vocês, tá bom? Tem mais alguma pergunta que vocês querem perguntar? Tá tudo bem? Então tá joia. Gente, muito obrigada. Um ótimo final de domingo para vocês. Uma ótima semana. Que Deus abençoe todos vocês. Deixa eu tirar uma foto. Cadê meu celular? Que eu acho que eu deixei lá. Vou pegar meu celular. Peraí, gente, que eu vou pegar só o celular. Tirar uma foto. Tirar uma foto aqui de vocês. Para colocar lá. Aê! Tá joia. Obrigada, gente. Bom final de semana, Beijo, viu? Paty, obrigada, viu? Tchau. Beijo. Patrícia, boa noite a Oi. todos. Oi? O que foi, Alex? Agradeci e desejei. Obrigada, Alex. Obrigada. Tchau para todos, Tchau, um tchau. abraço.